Coloque seu nome no chat presente, diz a Renália. Boa tarde, negros. Pode mandar ver aí, ok? Pega lá teu caderno. Hoje nós vimos associação de resistores em paralela, ok? Paralela. E antes de a gente prosseguir, pega para capar, né? O bicho vai pegar aqui para frente. Nós vamos colocar para você aqui um tópico especial entre energia elétrica, corrente e resistência, um topzinho aqui especial, e a gente vai fazer alguns exercícios ali que eu separei, ok? Para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo. E a partir das próximas aulas, né, nós provavelmente teremos aula extra, né? Não sei se amanhã ou sexta-feira, na parte da manhã mesmo, devemos já entrar com associação mista de resistores, circuitos complexos e curto-circuito, ok? Vamos ensinar para você como funciona isso aí. Show de bola? Então, lindo. Rapidamente, ó, vou meter um asterisco. Associação de resistores foi qual tópico, Gustavo? Gustavo que geralmente copia os tópicos aí. Letra A foi série, letra B foi paralelo, mas associação de resistores foi qual tópico? Foi 4? Olha, o meu aqui tá 5. 5? Mas aí eu já não sei, né? Do que eu copiei, tava no 4. Mas. Como é que é? Você copiou, estava no 4? É assim, no meu caderno tá 5. Porque eu acompanhei ela no 5, tá? E chegou no 5. Só que do print que eu tirei, que você copiou aí no quadro, tá 4, entendeu? Mas o Ó, meu aqui tá 5. credo, Então acho que eu seria 5 no caso. Agora é 5, Simon. credo. Só para colocar aqui a ideia da... Vocês prossigam aí, tá? Quem tiver diferente vai prosseguindo aí também, não tem problema não. A gente vai falar um pouquinho da diferença aqui nesse tópico do 110, 220 volts, ok? Alguém sabe me dizer qual é a diferença de usar uma tomada, né, de ligar um aparelho 110 ou em 220 volts? Tem uma galera que fala assim, eu prefiro 110 porque 220 gasta mais, ó, é mais. Mas não faria sentido ser isso, né? Não faria sentido Brasília ser projetada todinha em 220 volts, por exemplo. Aí eu pego o meu equipamento aqui, né, da nossa cidade, que é projetado em 110. Aqui onde eu estou, onde vocês estão, provavelmente é 110. E aí a gente leva lá para Brasília. Chega lá, liga ele na tomada. O que acontece? Olha, eu acho que vai dar algum ruim. Vai dar o quê? Algum ruim. Algum ruim. Por quê? Porque vai ser diferente, né, Voltari? Ah, tá. E se o pessoal trouxer os aparelhos de lá de Brasília e ligar aqui em 110? Será que vai dar algum ruim também? O que vocês acham? Eu acho que não, Simon. Você acha que não? Por quê? Tipo assim, ligar o de 110 numa tomada de 220 é tranquilo. Agora, ligar um de 220 numa de 110, aí vai dar errado, vai comer a ponta da tomada. Comer a ponta da tomada. Isso aí eu Derreter, gostei. É, entendeu? isso aí eu gostei agora, Jujupes. Amados, vamos lá. Nós temos a nossa máquina, ok? Tá aqui, ó, a nossa máquina. Se a especificação da nossa máquina for 110 volts, significa que ela foi criada para receber essa tensão, correto?
Tá aí, ó, que legal. Então, se eu ligar ela em 110 volts, ela vai funcionar, vai operar segundo a sua potência. Agora, se eu conectar ela numa tomada de 220 volts, vai dar ruim. Simon, por que vai dar ruim? Porque essa tomada oferece para o meu aparelho o dobro da potência. E suponha que o meu aparelho seja monovolt. O que é o aparelho monovolt? É o aparelho que só serve para ser ligado em 110 e que, portanto, tem apenas uma resistência elétrica. Simon, tem aparelho que tem duas resistências? Claro que tem. Aquele bivolt, que é aquele aparelho que tem uma chavinha, né? Tem vários por aí. Justamente se você quiser funcionar ele em 110 ou em 220 volts, muito secador de cabelo, aí tem uma chavinha. Quando você liga a chavinha em 110, você está ligando um circuito do aparelho com uma resistência. Quando você puxa a chavinha e liga no 220, você está ligando outro circuito do aparelho que tem outra resistência. Então, um aparelho que tem dois circuitos para funcionar. Liguei no 110, recebeu o 110, trabalha num circuito. Puxei a chavinha para o 220, ele vai trabalhar em outro circuito. Mas se o meu aparelho é monovolt, só vem escrito isso nele e apenas uma resistência, ao ligar em 220, lascou, moçada. Por que lascou, moçada? Porque se você observar, pensando em termos básicos aqui, ó, potência é V ao quadrado sobre R. A resistência é constante. Vou marcar aqui. Ok? Portanto, a potência é diretamente proporcional à voltagem. Nesse momento, se a voltagem está dobrando, padrinho, aumentando 2 vezes, o que vai acontecer com a potência do nosso aparelho? Vai aumentar 4 vezes. Muito bom, Gusta. Ela vai quadruplicar. Ela vai aumentar 4 vezes. Nenhum aparelho resiste a esse aumento de potência, moçada. Potência é trabalho por tempo. O seu aparelho vai querer trabalhar 4 vezes mais. Se for uma lâmpada, vai querer brilhar 4 vezes mais. Se for um ventilador, rotacionar 4 vezes mais. E aí o motor, o filamento não aguenta. Vai gerar um aquecimento muito grande e o aparelho vai se fundir. Ok? O aparelho vai se fundir. Por isso, meu querido, haverá um aumento de potência quando o meu aparelho é monovolt. Perfeito? Quando o meu aparelho é monovolt. Ligar em 220, dobrar a voltagem significa quadruplicar a potência e a minha máquina não suporta. Perfeito? Em contrapartida, se eu pegar um secador de cabelo lá em Brasília e trouxer para cá, você vai ligar aí em Manhuaçu, ele é monovolt, por isso ele tem apenas uma resistência só, está escrito aqui, ok? Se eu ligo ele lá em 220, chuchu, beleza, show. Agora, se eu conecto ele em 110 volts, não vai dar bom, né? Mas não vai dar ruim ao ponto de queimar o aparelho, de esquentar ele tanto a ponto de pegar fogo, e se pegar fogo, poder colocar um curto-circuito, né, na região ali da ligação elétrica, ou até extrapolar isso para a casa inteira. Aqui, de forma diferente, usando de novo o P, V ao quadrado sobre R, assumindo a resistência, mais uma vez, constante, porque o aparelho é monovolt. Se a voltagem cai 2 vezes, a potência vai cair 4 vezes, né? 2 vezes ao quadrado, devido ao quadrado da voltagem, a potência cai. Significa que o seu aparelho vai trabalhar 4 vezes menos. O que significa isso, padrinho? Ou ele vai funcionar muito pouco, ou ele não vai ter força suficiente nem para ligar.
ok? No caso de uma lâmpada, brilharia 4 vezes menos. Eu pego uma lâmpada de 220, ligo ela em 110, ela ia ficar ali fraquinha, quase morrendo. Isso se acender. Mas não é uma disposição, um tipo de ligação que queima, ok? Não é uma disposição que queima. Aqui o aparelho funciona menos, funciona 4 vezes menos. Ali funciona 4 vezes mais. E provavelmente vai acontecer a queima, ok? Do nosso aparelho. Show de bola? Ficou claro isso? Ficou? Agora, se o seu aparelho é bivolt, e aí ele é escrito assim, significa que o seu aparelho tem 2 resistências. E sabe o que mais significa? Que o seu aparelho vai ter uma potência constante. Claro, ele é bivolt, não é não, Gusta? Se eu ligar em 110 ele funciona, se eu ligar em 220 ele funciona, só que de forma diferente, ao ligar em 110 eu vou mexer na resistência, ao ligar em 220 eu vou ligar com outra resistência, tudo isso para promover o quê? Uma potência constante, claro, o seu aparelho é bivolt, significa que ele tem que funcionar normal em toda ligação, né? Ligo ele em Manhuaçu, ligo ele em Brasília, lá em Brasília ele vai funcionar mais, porque lá é mais voltagem? De jeito nenhum, ele é bivolt, foi feito para funcionar em ambos os locais, perfeito? Então aqui, ó, você pode ligar ele tanto em 110 quanto em 220, que a sua potência será constante. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: o ar-condicionado, talvez você tenha aí na sua casa. Provavelmente, talvez aí na sua casa não tinha uma tomada 220 e o eletricista teve que puxar uma para ligar o seu ar-condicionado. Tem gente que coloca até um transformadorzinho, compra um transformadorzinho e liga, né? 110 de um lado, na tomada, para ele liberar 220 para o ar-condicionado, porque o transformador é o cara que transforma as tensões, ok? De um lado para outro. Pergunto para você, o ar-condicionado, um aparelho de altíssima potência, né? Então, teoricamente, um aparelho que consome muito, que gasta muita energia, ele é indicado a ser ligado em 220 volts. Vários aparelhos de alta potência são indicados para serem ligados em 220 volts. Você vai em fábricas aí, indicados para ligar, né, o maquinário 220 volts. Padaria, o maquinário 220 volts. Por quê? Alguém sabe me explicar o porquê que é interessante ligar um equipamento em 220 volts? Se pudesse ligar tudo em 220 volts? Alguém tem uma noção do porquê? E veja, hein, estou falando dos equipamentos bivolts, os equipamentos que podem ser ligados em ambas as tensões. A gente não deve ligar tudo em 220 volts justamente por conta desse segundo fato aqui, que muito equipamento aqui, né, no Sudeste, vai ser fabricado para 110. Aí você pode comprar um transformador, instalar na sua casa e alterar a rede, né? Mas, do contrário, queridão, o seu equipamento, se ele foi feito para 110, significa que não é interessante você ligar ele em 220 porque vai queimar. Mas se ele é bivolt,
seria muito interessante ligar a sua casa inteira em 220 volts. Alguém tem uma noção do porquê? Hum? 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 Usar mais voltagem significa economizar aonde? Na potência que não é, né? É na corrente elétrica, meus Por quê? amigos? É porque tá ali na fórmula Qual fórmula? do PVI. Gustavo marca um golaço. Amados, para você manter a potência constante, está dizendo Gusta, quando você opta por uma voltagem maior, você concorda que você pode economizar na corrente e você vai manter a potência constante? É só você substituir aqui no lugar desse V 110 vezes I e depois 220 vezes I. Para você manter a potência constante, você sabe que aumentando a voltagem, você tem que diminuir a corrente na mesma proporção. Então, se eu dobrei aqui, é só cair pela metade na corrente. Isso significa que quando você liga as coisas em alta tensão, você está jogando para o circuito ou precisando naquele circuito de menos corrente para aquela potência específica. E menos corrente significa menos o quê? Menos corrente significa menos o quê? Menos efeito Joule. Eu não sei se você já ouviu falar que a transmissão de energia nos fios de alta tensão se dá com uma tensão lá no alto, não à toa é chamado de fio de alta tensão. Quando chega na sua cidade, né, na central de distribuição, ali tem um transformador que reduz para vir aqui para a rua, né, as ruas da sua casa, em torno de 10, 13 mil volts. E aí tem mais um transformador que vai reduzir para o 110 na sua casa. Né? Então tem mais um transformador na rua que vai jogar para as casas, para os bairros, o 110. Só que entre a sua casa e a rede de distribuição, eu tenho uma tensão alta, 10 mil, né? Agora, entre a rede de distribuição e a usina, né? Você está viajando aí e vê esses cabos no meio do nada passando aí, né? Não pega nem sinal de telefone e tem aí passando uns cabos aí no meio do nada. Queridão, ali você tem uma tensão elevadíssima, ok? Para produzir uma potência igual se produz de milhões de megawatts, você tem tensões elevadíssimas para correntes extremamente pequenas. Né? A gente calcula correntes da ordem de miliampere, 10 a menos 3 ampere, para que o mínimo de corrente tenha sido transportado ali naquele fio, né? Corrente alternada, a gente já sabe, para que eu tenha o menor aquecimento possível. Reza a lenda que a cada 100 metros de transporte de fio aí, 20% em energia é dissipado na forma de efeito Joule. Olha que viagem. Né? Eu acho que eu falei 100 metros, não é? São 100 quilômetros, perdão, tá? Acho que eu falei 100 metros, são 100 quilômetros. 100 quilômetros de fio, eu tenho aí uma dissipação de 20% de energia. Vê aonde está a usina que alimenta Manhuaçu. Vê aonde estão as usinas hidrelétricas por aí que alimentam as cidades. Né? O tanto que essa energia ela não tem que ser transportada, o tanto de fio que não tem.
o quanto de energia é perdido por conta do efeito Joule. Por isso que quando eu estou fazendo um transporte de energia, eu estou transportando uma potência naquela rede, uma potência de energia, eu transporto sempre em altíssimas tensões para o mínimo de corrente possível. Showzinho? Ficou claro, moçada? Alguma dúvida? Anotou tudinho que eu falei? Sim. Podemos apagar? Podemos apagar? Eu tirei print, Simon. Então demorou então. Galera, pega a maravilhosa lá. Pegou? Estamos lá na página 108. O exercício é o número 3. Showzão? Página 108, exercício é o número 3. Diz assim: um eletricista modifica a instalação elétrica de uma casa e substitui um chuveiro elétrico ligado em 110 volts por outro, de mesma potência, mas ligado em 220 volts. Observa-se que esse chuveiro passará então a, e aí, João, consumir mais energia, menos energia, tem alguma coisa a ver a energia? Eu acho que a energia não tem muito a ver, não. Não tem, porque energia é PT, não é? Está relacionado com a potência. E ele acabou de dizer no enunciado que vai substituir por outro de mesma potência. O que que rola então? Ligar um novo aparelho 220 volts, ele trocou aquele chuveiro por outro, tá? E ligou em 220, ligação correta. O que acontece quando a gente aumenta a tensão? A corrente elétrica diminui. Perfeito. Qual a alternativa? Letra D. D. Muito bem. Ser percorrido por uma corrente elétrica menor. Show. Na mesma página, número 5. As lâmpadas incandescentes de filamento foram substituídas no mercado devido à sua baixa eficiência energética. A maior parte da energia elétrica que essas lâmpadas transformavam se dissipava na forma de calor e pouco era aproveitado como fonte de luz. Atualmente a gente tem, tá falando aí, né? Entretanto, elas são usadas hoje como item de decoração, como mostra a figura, né? Não sei se vocês têm aí na sua casa essas lâmpadazinhas diferenciadas aí para decoração, ok? Elas são um horror de consumistas, perfeito? Se você tiver, por favor, troque. O gráfico mostra a relação
entre a resistividade do filamento da lâmpada e sua temperatura. Olha como a temperatura pode ser grande, né? 3.000, 3.500 graus Celsius, de acordo com a resistividade do filamento. Virando a página. O comprimento do filamento de uma lâmpada 40 watts, 120 volts, é de 30 centímetros e o diâmetro de seu cilindro é de 0,03 milímetros. Considerando π igual a 3, a temperatura do filamento quando a lâmpada está acesa é de aproximadamente quanto? E aí, João? Se fosse para chutar, eu ia chutar 2.000. E aí? Qual é a temperatura desse filamento quando a lâmpada está acesa? O que você me diz? Como a gente faz para encontrar esse valor? Eu acho que tem que usar a segunda lei de Ohm, não tem? Para quê? Não sei. Por que tem que usar? É porque tá tudo aqui, deu esse negócio do pi, deu os milímetros do fio e tal. Então, mas você usando ela, você calcularia o quê? Porque nela não tem temperatura, né? E está pedindo a temperatura do filamento. Você vai achar a resistividade, né? Ah, ok. Então, se o nosso gráfico é de resistividade pela temperatura, a única forma que eu tenho de encontrar a temperatura é através da resistividade. Para encontrar a resistividade, eu vou usar a segunda lei de Ohm, né? Através da resistência elétrica. R é rola. Isolando o Rho, eu vou jogar o A para cima e o L para baixo, o nosso Rho vai ser RA sobre L. Perfeito? Então, para encontrar a resistividade, e aí eu vou lá no gráfico e resistividade, temperatura, show. Eu vou precisar da resistência, da área e do comprimento. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você tem que achar a resistividade na unidade do gráfico. E aqui no gráfico está ohm vezes metro. E ainda está em função de 10 elevado a menos 8, mas isso aí a gente faz depois. Então, é ohm e metro. Então, eu tenho que identificar que aquele comprimento de 30 centímetros, né, já não ajuda. O diâmetro em milímetros já não ajuda. Tem que transformar todo mundo para metro, ok? E é o que a gente vai fazer. Mas, Simon, como é que eu vou fazer para encontrar a resistência? Que é a única coisa que não me deu aí. O que a gente faz para encontrar a resistência? Hum? Alguém? Como que eu vou encontrar a resistência? Como é que é, Mariana Dutra? O que a Mariana falou aí, gente? Não ouvi, Simon. O que você falou, Mariana?
Cadê Mariana? Eu? Uhum. Eu não falei, não. Falei? Falou potência, não falou não? Só usar a Sim, potência? foi eu. Foi eu. Aham. Ah lá. Potência V ao quadrado sobre R. Portanto, isolando o R, eu tenho V ao quadrado sobre P. Show de bola? Esse aparelho, essa lâmpada, perdão, ela tem potência 40 e voltagem 120. E tá tudo bonitinho aí já, né? Então, olha lá, 120 ao quadrado sobre 40. Perfeito? Podemos simplificar aqui um 120 com 40 e mandar o 3 e encontrar a resistência elétrica como 120 vezes 3, 360 ohms. Se eu não tiver errado, nada. Vocês conferem aí? É isso mesmo? Certinho? Então, a gente vai substituir a brincadeira toda aqui agora. Ó. Vou vir cá para cima, tá? Quem é a resistividade? A resistência, 360 ohms. A área é πr ao quadrado, porque é um fio cilíndrico. Então, a área de secção transversal, a área da frente desse fio, é uma circunferência. Então, a gente vai usar o π, que está valendo 3, colocar entre parênteses para você lembrar. O raio vai ser a metade do diâmetro. Esse diâmetro aí, meus queridos, está valendo, eu vou andar com a vírgula 1, 2 casas aí para a direita, vamos chamar aqui embaixo aqui, o diâmetro de 3 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Só que eu vou chamar o milímetro, o mili, de 10 a menos 3, porque eu quero o diâmetro em metro. Então, 0,03 virou isso aqui, 3 vezes 10 a menos 2, e o mili do milímetro, 10 a menos 3. Então, está claro que o diâmetro é 3 vezes 10 a menos 5. Metade de 3 1,5 vezes 10 a menos 5. E tudo isso ao quadrado. Caramba! Que questão imensa. E o 30 centímetros, que é o comprimento, vai ter que passar para metro. O 30 centímetros é 0,3. Passando para metro, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Ou 30 vezes 10 a menos 2. Ok? Mas eu fiz isso só para a gente já tirar esse π daqui e ficar de boa. Show? Amados, 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, nós temos 360 vezes 2,25 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10, tudo isso dividido por 10 a menos 1. E aí vamos começar o show aqui. Ó. Vamos cortar o 10 a menos 1 aqui com um menos 1 ali, menos 9, e vão cortar um 10 aqui do 360 com outro menos 1 ali, menos 8. E aí a gente já deixa a resistividade na função que a gente quer, que é 10 a menos 8, perfeito? Está aqui já, ó. Ohm vezes metro. Show? Agora a gente só precisa multiplicar. 2,25 vezes 36. Esse aí ninguém sabe fazer não, mano. 81 vezes 10 a menos 8, ohm vezes metro. 81 é a resistividade. A gente tem que ir lá no gráfico e observar quanto
Qual é a marcação da temperatura para 81 de resistividade? Você marcaria quanto? Alguém achou diferente de mim aí? Alguém achou difícil? Eu achei complicado, né? Assim, Um pouquinho, né? E aí, queridos? Para 81, qual a temperatura, de acordo com o gráfico? É mais ou menos 2.500. Eu ficaria aí com aproximadamente isso, né? Para 2000, teria que ser bem abaixo de 80. Então, acima de 80, o único valor que a gente tem é de 2.500 para cima, né? E como lá nas alternativas 2.500 é o maior valor, alternativa D, eu marco D. Ok? Como diz a Maria Rita aqui, achou grande, mas pelo menos os números são inteirinhos, né? Deu para a gente calcular tudo de uma forma mais tranquila, né? Daria para você simplificar aqui, ó, mexer com 225 vezes 36, que você consegue fazer ali no papel rapidinho. E como ia ficar em função de uma potência, a única coisa que você precisaria ter como conta certa seria esse produto aqui. Esse produto é a resposta. Você achou 8,1, 81, 810, você saberia que era 81 pelos valores aqui do gráfico, né? Que vai de 0 a 120. Então você sabia que ia ter que dar alguma coisa próxima disso. Show? Lindões, os vejo amanhã, viu? Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos aí. Beijinhos. Continue fazendo os Tchau, gente. exercícios, tá? Saimon, com Deus. Amanhã, se tivermos aula, não perca a aula. Não perca.